Olá, hoje no Boletim Marco Antônio Villa, eu acho que nós vamos fazer, faremos uma entrevista diferente. Por quê? Ah, Normalmente nós temos um número muito grande de entrevistas, né, com debate sobre questões estruturais da economia brasileira, da política, da justiça, da história, né, passando por vários pontos da conjuntura brasileira, de questões estruturais e discutindo muitas vezes questões muito teóricas. Nós vamos hoje descer desse mundo do teórico para o mundo, fundamentalmente, do mundo prático. Claro que podemos falar de questões maiores, mas eu queria falar um pouco mais do mundo prático. E para falar do mundo prático, do cotidiano nosso, no nosso dia a dia, né, eu me lembro de uma frase do ex-governador, que também foi ministro do Trabalho, foi senador várias vezes, foi vereador a primeira vez, olhando os anais da Câmara Municipal aqui de São Paulo, vi lá que ele lá estava, foi deputado, portanto teve uma longa, governador de São Paulo, né, uma longa carreira. O senhor André Franco Motor, professor de Direito, todo mundo que fez Direito tem lá o curso de Introdução à Ciência do Direito, que é o livro nessa disciplina, é um livro clássico, e ele dizia o seguinte: ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, as pessoas vivem no município, e nada mais difícil do que, acho eu, e mais orgulhoso do que ser um administrador municipal. Por isso que nós estamos começando hoje, eu vou chamar de uma série, mas nós vamos ter vários encontros tratando dessa questão da administração municipal. Eu fiz questão de convidar um prefeito de uma cidade no qual eu tenho uma ligação familiar, histórica e pessoal minha muito grande, porque a minha família, meus pais, meus avós, por parte de mãe e parte de pai, chegaram a São Bernardo do Campo logo depois da guerra, ali em 1918, 19. Né? Por parte de pais era um casal italiano, e por parte de mãe, a minha avó era espanhola e meu avô argentino. Então veja o mix que deu, e eles se instalaram justamente numa cidade em São Bernardo do Campo, né? Que tinha suas características produtivas, inclusive uma se destacava, entre outras atividades, mas já naquele momento falava-se muito na indústria moveleira. E muito tempo depois, para não falar que eu sou tão velho, eu nasci em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas depois morei no ABC, morei em São Bernardo, morei em Santo André, no cemitério da Vila Euclides, lá está o meu pai, estão meus avós, está meu irmão do meio que faleceu muito jovem, está toda a minha família lá. Então quando eu vou, eu começo justamente por essa ligação sentimental que eu tenho com essa grande cidade, que é a cidade que eu vi pequena, e é incrível como ela se expandiu e como ela está, eu estou até antecipando o julgamento, bem organizado. Então, agradeço muito o convite, a aceitação do convite do prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, que hoje, em termos de população, nós temos no estado de São Paulo, temos Guarulhos, Campinas e, se eu não estiver errado, São Bernardo do Campo, que é maior do que grande parte das capitais brasileiras e de muitas cidades que a gente visita aí pelo mundo e que tem uma belíssima história. Então, primeiro eu queria agradecer ao prefeito Orlando Morando a gentileza de ter aceito o meu convite, mas muito obrigado mesmo. Eu queria encaixar já uma primeira questão, e novamente agradecendo sua aceitação, que é o seguinte: poxa, a gente quer ter o sonho, acho que todo mundo tem sonho de ser um político, ser prefeito da sua cidade. Eu queria saber o seguinte: quando o senhor prefeito chegou lá no Paço Municipal, que eu lembro quando foi construído, olha, faz tempo, quando o senhor chegou, entrou no gabinete de prefeito, sentou, falou: hoje é o meu primeiro dia de trabalho, olhou como estava São Bernardo, que São Bernardo o senhor encontrou? E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Professor Marco Antônio Villa, eu é que agradeço a oportunidade de estar no seu prestigiado programa, especialmente muito prazeroso, porque você conhece a realidade da cidade, conhece a história de São Bernardo, nas suas virtudes e nos seus defeitos também. Então, nada melhor do que poder ter esse diálogo importante dos desafios do cargo de prefeito em governar uma grande cidade. Como você bem colocou, hoje é a quarta cidade em população do estado de São Paulo, e sem dúvida nenhuma, todas as grandes cidades, os desafios são maiores pela própria proporção da sua população, os itens relacionados à violência são mais difíceis de serem tratados do que pequenas cidades. Mas olha, eu me recordo muitíssimo bem
quando eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 2017, professor Vila. E o que eu me deparei, eu já conhecia, eu não disputei a eleição por uma aventura, eu disputei a eleição e busquei a oportunidade para poder fazer a gestão de São Bernardo, porque tinha um sonho de que era possível ter uma cidade melhor. Mas eu não vou negar o susto que eu levei quando eu me deparei com a quantidade de problemas reais. E não podia ser diferente. A minha primeira imagem, no dia 1º de janeiro de 2017, era a obra do Piscinão do Paço abandonada. Uma obra investigada pelo TCU, paralisada porque não tinha mais recursos para tocar aquela obra, e sabendo que janeiro é o mês das chuvas, e ao mesmo tempo que eu me deparava com uma obra abandonada, eu poderia a qualquer momento ser surpreendido com uma nova enchente, que era corriqueiro e esperada para todo o período dos verões aqui na cidade de São Bernardo. Então essa para mim foi a imagem mais impactante e ao mesmo tempo olhar para aquilo e saber por onde eu começo, porque você disputa a eleição, ganha a eleição sabendo dos problemas, mas o prazo que você tem, no meu caso que disputei o segundo turno em 2016, entre o prazo que você vence as eleições, montar a equipe e começar o governo dia 1º de janeiro, como todo prefeito, é um prazo muito curto. E na transição, o Brasil, a transição faz de conta, não é uma transição verdadeira, que você tem acessos completos sobre finanças, sobre contratos. Você só começa a se deparar com isso efetivamente depois que você toma posse. Para se ter uma ideia, o meu antecessor falou para mim, na primeira reunião de transição, falou, olha, você vai herdar aí de dívidas correntes uns 100 milhões. Quando eu cheguei eram 220. Dívida corrente, Vila, não é aquele financiamento, era conta de luz, conta de energia elétrica sem pagar, conta de remédio com laboratório, conta de alimentação, é aquela que ou você gerencia ou você tem a interrupção do fornecimento de alguns serviços. Então, muito pior do que você recebe na transição é o que você recebe no dia da posse. Aliás, eu sou crítico e apresentei, inclusive, uma proposta, ainda quando deputado, em tornar a disponibilidade de dados obrigatório na transição. Você já tem um prazo muito curto e os governos escondem as informações, ou por vergonha, ou por negligência, mas isso deveria se tornar um ato de governo e se tornar obrigatório. Do mesmo jeito que tem a LAI hoje, a Lei de Acesso à Informação, a transição não deveria ser diferente. Mas, infelizmente, não é. E foi isso que eu me encontrei, foi a primeira imagem que eu tive, a mais impactante, quando eu assumi a Prefeitura de São Bernardo em janeiro de 2017. Prefeito, para quem nos acompanha, é importante explicar a questão do piscinão, e para quem quiser olhar hoje, todo mundo consulta o Google, vai lá próximo, põe Paço Municipal, olha a Rua Jurubatuba, em que eu cheguei a morar na Rua Jurubatuba, olha que faz tempo, o que era o piscinão, o porquê da sua construção, o que estava acontecendo lá e como a prefeitura agiu lá em relação à questão do piscinão? Olha, a boa notícia é que nós concluímos as obras e desde 2019, após a conclusão, felizmente não tivemos mais nenhuma enchente na região central. Aliás, Vila, a Jurubatuba é uma avenida comercial hoje marcada positivamente por um forte comércio moveleiro e que, tragicamente, os comerciantes perdiam toda a sua mercadoria, ano sim, ano não, quando não perdiam um ano seguido. Nós concluímos todo o processo de macro-drenagem da região central de São Bernardo. A obra tinha um valor estimado de 290 milhões e quando eu assumi a prefeitura, o governo do Luiz Marinho, do PT, já havia pedido um aditivo para elevar a obra para 356 milhões. Nós terminamos a obra com seu valor original, não paguei aditivo e conseguimos concluir a obra. Julgamento não me cabe fazer. O Tribunal de Contas da União apontava um sobrepreço de quase 100 milhões de reais à época dessa obra. Nós concluímos o piscinão, concluímos um túnel de acesso
que busca água no meio da Faria Lima e da Jurubatuba, exatamente para que ela não chegue e leve o alagamento. Canalizamos o Córrego dos Limas, que é um afluente que dá direto no Ribeirão dos Meninos, que é o ribeirão que transbordava e, consequentemente, gerava toda a enchente na região central de São Bernardo. E, paralelo a isso, concluímos as obras de mobilidade, que também encontrei tão ruim quanto o Piscinão. Eles haviam iniciado 4 viadutos na cidade, os 4 completamente abandonados, alguns, o canteiro de obra abandonado já se tornando uma cracolândia, como era o caso da Luiz Pecchini e também da José Aldorize. Ainda antes de 2020, nós entregamos todas as obras concluídas, e quem anda por São Bernardo, como você mesmo colocou, percebe uma cidade diferente. Não me cabe aqui julgar se melhor ou pior, essa avaliação quem faz é a sociedade, é o morador, é quem passa por São Bernardo. Mas ninguém pode negar que a cidade está diferente daquilo que eu encontrei em 2017. Nós registramos, na época, mais de 80 obras, entre obras de infraestrutura, habitação, drenagem, completamente abandonada. Creche, e por uma razão muito simples. Eu falava isso com as pessoas, os populares, mas por que as obras estavam paradas? Se você contrata um pedreiro para a tua casa, ele trabalha a primeira quinzena, você não paga, o que ele faz? Para a obra e vai embora. E foi exatamente esse o motivo. Eles se perderam completamente sob a gestão financeira, se paralisou as obras por falta de pagamento, e eu organizei a cidade, pagamos as dívidas, fiz aquilo que é obrigação de todo gestor, não pode gastar mais do que você arrecada, e principalmente ter um superávit na arrecadação para poder devolver os investimentos da cidade. Para isso, não tem milagre. Cortamos cargos comissionados, foram mais de 300 cargos comissionados, fechamos autarquias que não faria mais nenhum sentido existir em São Bernardo, como a empresa de transporte coletivo, o IMASF, fundações que eram verdadeiros cabides de emprego. Eu falo isso com muita tranquilidade, e se alguém quiser judicializar, estou à disposição para provar na justiça. Está aí a prova. Todos esses departamentos, essas autarquias foram extintas, a cidade continua viva, funcionando, com uma diferença. No lugar de ter gente empregado por apadrinhamento político, nós temos entregas, resultados. Entreguei o hospital de urgências, devolvi o hospital Anchieta, que é o hospital mais antigo da nossa cidade, que encontrava-se fechado. Coloquei para funcionar na sua totalidade o hospital de clínicas, que na gestão do Luiz Marinho do PT foram fazer algo que é tão simples, que qualquer cidade é capaz de fazer, um mutirão de cataratas. E mais de uma dezena de pessoas saíram sem o globo ocular. Não apenas ficaram cegos, como perderam o globo do olho. As pessoas estavam traumatizadas com aquele hospital. Hoje nós temos um hospital de referência, que inclusive fazemos cirurgia cardíaca infantil. E eu opero todas as crianças do Estado, porque nós firmamos um convênio com o governo do Estado para operar todas as demandas. Então, no mesmo hospital que na gestão do PT, eles não foram capazes de organizar um mutirão de cataratas, hoje nós fazemos cirurgia cardíaca infantil com muita responsabilidade e muito cuidado. Então, acho que são as diferenças da mão de cada gestor, e o advindo da democracia é nobre por causa disso. Eu agora, em 2020, eu tive a oportunidade de disputar com o ex-prefeito. E as pessoas olharam e puderam comparar o que são os governos. E eu gosto desta possibilidade, porque seguramente, se a minha avaliação estivesse ruim, as pessoas ou escolheriam outro ou teriam devolvido o Luiz Marinho, que disputou comigo. E, pelo contrário, ele teve uma vitória sobre o aspecto da democracia muito bonita para a nossa gestão. Eu venci ele no primeiro turno com quase 70% dos votos válidos da cidade. Então, eu digo que não há necessidade de fazermos crítica ao antecessor. A própria população sabe fazer bem esse julgamento. Quando você entrega, nós criamos aqui o modelo das arenas parques, as praças parques, o cuidado, a atenção especial no social, Vila. Eu não consigo imaginar como uma cidade grande como essa não tinha nenhum bom prato. E o discurso que eu ouvi é que se abrisse bom prato, fecharia os restaurantes existentes na cidade. Nós já inauguramos 2 unidades do Bom Prato,
tem a terceira unidade móvel e eu já estou pleiteando ao governador Tarcísio para que ele libere e, junto com o município, possamos fazer a terceira unidade. Então, na prática, você fazendo uma gestão com eficiência, tem recurso para obras, tem recurso para mobilidade, tem recurso para habitação. Só para você ter uma ideia, a gestão do PT entregou em 8 anos, do Luiz Marinho, o atual ministro, 1.000 escrituras. Eu já entreguei 30 mil escrituras em 7 anos. É o maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo. Já entregamos quase 2.000 unidades habitacionais. Eu vi agora essa tragédia de São Sebastião com o deslizamento de morros. Toda a cidade da região metropolitana, ou a sua grande maioria, tem esse mesmo problema, fruto de ocupações irregulares do passado. Nós investimos 70 milhões nas periferias, não temos mais deslizamentos. São Bernardo, em 2006, morreram 9 pessoas soterradas. Isso poderia ter se repetido com as fortes chuvas desse ano. Então, com a meteorologia, você não pode acreditar na sorte. Você tem que ter certeza dos investimentos na prevenção, na proteção, nos programas habitacionais, nas escolas, Vila. Era uma vergonha, e eu falo isso porque eu estou vindo de uma escola agora, acabei de reinaugurar uma escola que durante um ano nós transferimos os alunos para outro para fazer uma reforma completa nela. O uniforme das crianças chegava em julho. Não faz o menor sentido. Por que chegava em julho? Porque eles começavam a comprar o uniforme em janeiro. O uniforme do ano que vem nós já estamos iniciando a compra, que é para em janeiro ele estar dentro das escolas. Sinônimo de respeito. Todos os alunos do município de São Bernardo receberão, já estamos entregando este ano, um Chromebook para os alunos do 4º e 5º ano. Todas as escolas dispõem de lousa digital, todas, sem exceção. Trocamos a alimentação das crianças. Você, bem como eu, estudamos em escola pública. E a merenda tem que ser algo de qualidade, senão é o primeiro passo para você afugentar o aluno. Hoje nós servimos a comida de qualidade, não é pão, bolacha com leite, é arroz, feijão, macarronada, feijoada de quarta-feira, suco, salada. Então, é uma ação de várias motivações que transcende a uma pasta. É comum jornalista me perguntar qual é o destaque do teu governo. Fala, triste o governante que tem um destaque, sinal que se ele destacou um ponto, ele falhou nos demais. E as pessoas esperam do município ações transversais. Quem tem filho na escola quer uma escola melhor. Quem tem um paciente no hospital público quer uma saúde melhor. Quem está no trânsito quer ver o trânsito fluir melhor. Então, eu acho que os nossos acertos, seguramente sou dono de muitos erros, não tenho o dom da perfeição e nem quero, mas de poder fazer com que a cidade mudasse como um todo, seja na periferia, na região central, mas principalmente fazendo com que quem mais precisa do poder público perceba que a prefeitura voltou a ser algo útil na vida dele. Porque não tem nada pior, Vila, e eu ouvia isso muito durante a campanha, a prefeitura não serve para nada. Quando o cidadão incorpora de que a prefeitura, para ele, não serve para nada, é sinônimo de que muitos serviços estão precarizados. E acho que estou muito convicto, essa mudança que a gente conseguiu colocar em prática é que deu esse sentimento de que a prefeitura passou a ser algo que faz sentido na vida do cidadão. E para isso tem que ter mais asfalto novo, tem que ter mais ponte, mais viadutos, escola, enfim, tudo aquilo que as pessoas esperam do poder público. Prefeito, perguntar uma questão que a gente discute no canal estruturalmente, então discutir ela agora concretamente na vida do município. São Bernardo tem, grosso modo, uma história dividida em algumas partes que eu me lembro assim rapidamente de cabeça. O papel da Via Anchieta, quando ela foi construída, foi muito importante para a cidade. A cidade foi prejudicada à medida que não tinha ferrovia, né? Porque é São Caetano, Santo André, e depois ia até Mauá, Paranapiacaba e descia para Santos, e isso dificultava o contato com a capital, então a Via Anchieta foi muito importante para isso. E depois, claro, o momento da chegada, numa linguagem mais direta, da fabricação de automóveis, das montadoras. Aquilo foi uma revolução,
porque junto veio a autopeça, etc, 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 e transformou na capital do automóvel. Era chamada, em certo momento da sua história, São Bernardo, de Detroit brasileira tal. Bem, tinha até o símbolo no Volkswagen, no volante, o brasão da cidade de São Bernardo, ao menos antigamente lá, eu me lembro que isso tinha. Bem, aí chegou um certo momento da história de São Bernardo e também tem a ver com mudanças que estavam ocorrendo no contexto nacional, com guerra fiscal, etc, etc. Houve um processo em São Bernardo e em outras regiões do ABC, mas nós estamos falando de São Bernardo, de desindustrialização. A pergunta é, agora, depois do processo de desindustrialização, não sei se eu estou correto, não sei quanto que a indústria hoje representa do PIB de São Bernardo. Qual é o perfil econômico de São Bernardo em termos de atividades econômicas? Quais são as principais características de São Bernardo no campo econômico? Vila, a indústria ainda é a principal atividade econômica, a maior empregadora. Mesmo com algumas empresas que deixaram e não deixou São Bernardo, deixou o país, como o caso da Ford. Nós temos a Volkswagen, que é a maior empregadora, completou 60 anos agora recentemente, nós temos a Scania, nós temos a Mercedes e todos os arranjos produtivos. Então, a indústria ainda é a atividade econômica acentuada, com maior capacidade empregadora e, consequentemente, a maior geradora de impostos. O que surgiu de novo neste período, os serviços cresceram muito, nós temos alíquotas de ISS inferiores lembrando que o Supremo determinou que nem o município menos de 2%, podendo cobrar apenas acima disso. E a alíquota reduzida que nós mantemos aqui, na sua grande maioria, tem ajudado muito a atrair empresas de serviço para a. E um outro fator muitíssimo importante é o polo logístico. A própria Ford está passando por transformação. Aonde era a fábrica da Ford Anchieta, ali está nascendo um grande polo logístico. E a prova dessa mudança, ao longo de 2022, o CAGED de São Bernardo gerou todas as demais cidades do Grande ABC, inclusive em percentual, nós somos a cidade que mais gerou emprego. Então, você tem uma mudança no perfil do trabalho para o perfil do trabalhador. Você está tendo uma demanda grande em novos serviços que não existia. E a prova do crescimento, nós estamos neste momento com a implantação de um outlet. Só ele, mais de 1.500 empregos diretos. Será inaugurado no início do próximo ano, as obras já em escala bastante avançada. Então você tem uma mudança que o mundo inteiro atravessa. A indústria cada vez produz mais, empregando menos. É o processo de tecnologia, de robotização. Ao mesmo tempo, surgiu um novo negócio que é o logístico, que muitas dessas logísticas estavam dentro da própria indústria e hoje não estão mais. Só para ter um exemplo, a Suzano Papel, uma grande indústria que está em Suzano, o centro logístico dela está aqui em São Bernardo do Campo. Então, tudo que lá é produzido não é entregue por lá, passa por São Bernardo, em um grande centro de distribuição que veio se instalar aqui em São Bernardo. Então, é óbvio que nós sonhávamos ainda com a indústria automobilística. A Volkswagen já teve mais de 40 mil funcionários. Hoje, diretamente, ela tem pouco mais de 10 mil. Mas produz, se cliente, juro e crédito acessível, com capacidade de produzir mais do que produzia na época do saudoso Fusca ou da querida Kombi. Então, essa é uma mudança natural que o mundo passa, que é desse processo de aprimoramento do processo de industrialização. Perfeito, perfeito. Eu anotei até aqui o número de escrituras, né, que foram realizadas na sua gestão, cerca de 30 mil. E aí eu lembrei o seguinte, São Bernardo era uma cidade, claro, quando era uma pequena cidade, você não tinha as comunidades, chamadas antigamente de favelas, aquelas ocupações geralmente em áreas de risco, ocupações irregulares, mas que era o único meio da pessoa morar, poder sobreviver, e muitas vezes ficar próximo ao seu local de trabalho, diminuindo o custo de locomoção. E a cidade cresceu muito rapidamente, e cresceram também as que nós chamamos hoje de comunidades, e muitas delas estão presentes na cidade de São Bernardo.
Como é que a prefeitura enfrentou a questão das comunidades? Quer dizer, no sentido, e aí eu passo, claro, pelas questões de habitabilidade dentro do que é possível, né, de sociabilidade, da questões de melhoria dentro do possível, tendo em vista a forma de ocupação das condições de vida. Como é que quantos que vivem em São Bernardo, em média, nessas condições, e como é que a prefeitura agiu nesses lugares? Vira, ao longo da minha gestão, a primeira medida que nós adotamos é o congelamento, porque se você não parar com esse processo de ocupação desordenada, o problema nunca vai ser estancado e você nunca acha solução para resolvê-lo, porque se ele cresce a todo dia, a situação piora. Hoje nós temos uma situação de bastante normalidade, e eu digo isso porque, mesmo tendo as comunidades, hoje as maiores comunidades em São Bernardo, todas elas dispõem de saneamento básico completo, eu estou falando de água, esgoto, asfalto, linhas de ônibus, as crianças são assistidas diretamente pela rede municipal de educação. Nós temos uma área mais, vamos dizer, um pouco mais vulnerável, que é uma divisa na cidade com Diadema, em cima de um antigo aterro sanitário, até pelo conflito para saber o que é de São Bernardo de Diadema, isso prejudica um pouco a atuação. E na região do pós-balsa, do Riacho Grande, lá nós instalamos um congelamento, mas ainda é uma região que demanda de investimentos, especialmente no saneamento básico, que em parceria com a Sabesp nós estamos iniciando esse procedimento. Os demais pontos da cidade, Vira, mesmo ali para quem passa pela rodovia Anchieta, o bairro DR, o bairro do Calucos, o Silvina, são bairros que podem não ter a melhor impressão, mas tem toda uma atenção. Quando você entra dentro desses bairros, você vê que são bairros que dispõem de toda a infraestrutura e uma grande parte deles já está dentro desse programa de regularização fundiária, contemplando aí parte dessas 30 mil escrituras que nós, inclusive, entregamos aos moradores. Eu posso falar que, mediante a toda a pressão existente, nós temos uma situação de estabilidade, sem novas ocupações irregulares, resistindo a uma pressão muito grande, porque o cidadão que quer morar, ele busca alternativas. E muitas vezes, mesmo que equivocado, a alternativa da invasão pode ser a mais sedutora naquela oportunidade. Interessante quando as pessoas estão distraídas, mas estão indo pela Imigrantes ou pela Anchieta, e aí, em certo momento, vê a placa do limite do município de São Bernardo, lá no meio da serra, lá na frente. Fala, caramba, São Bernardo vem ter aqui. Para quem nos acompanha e conhece São Bernardo, o ABC, muitos de ouvir falar no ABC, outros por causa do movimento sindical, outros por causa do time de futebol, agora que foi tão bem no Campeonato Paulista, e sempre, São Bernardo é uma cidade conhecida, muito conhecida no Brasil, as pessoas sabem da existência de São Bernardo. Mas, prefeito, para quem nos acompanha de outros estados, especialmente, em termos de extensão, porque tem uma área considerável de Mata Atlântica, né, que vem lá da chegada ainda no século XVI de Martim Afonso de Souza, e depois você tem João Ramalho, que fundou Santo André em 1553, apesar que há uma dúvida se onde ele fundou hoje seria Santo André ou São Bernardo, isso é uma discussão muito longa, né? Mas, que antecede a criação de São Paulo em 1554. Qual é a extensão assim, do município? Qual é a área ocupada? E essa área de enorme preservação que tem São Bernardo, para quem nos acompanha, tendo em vista que a questão do meio ambiente é um tema fundamental no Brasil. Nós temos mais de 800 quilômetros quadrados de município, uma população chegando a 900 mil habitantes. Fazemos divisa com a cidade de São Paulo, com São Caetano, Santo André, Ribeirão Pires, São Vicente, Santos. Fazemos divisa com Diadema também, então uma cidade com várias limítrofes. Metade do município está em área de proteção aos mananciais e 52% espelho d'água da represa Billings também está dentro do município de São Bernardo. É uma cidade bastante ampla, com diversidades da flora e da fauna da Mata Atlântica, com muita presença no município. Temos tribos indígenas na região da Mata Atlântica, especialmente no Riacho Grande. Então, é uma cidade com uma diversidade, mas uma cidade extrema, e tem praia no final de semana, tanto no Estoril quanto no Riacho Grande, nós temos praia também. Então, você vê que aqui
fabricamos de automóvel, temos praia, represa Billings e enormes desafios. Mas é uma cidade que eu tenho bastante prazer em poder governar ao longo desses últimos 7 anos. Prefeito, saindo um pouquinho da questão administrativa, que é hiper importante, porque tem muita gente que tem belos discursos e uma ação prática quase que nula, temos aí pelo Brasil, que não é o caso de São Bernardo, vale destacar, que é tendo em vista, e eu posso dizer isso a quem nos acompanha, porque meu irmão mora em São Bernardo, a minha mãe estava em São Bernardo até agora está quase que na divisa ali em Santo André, e os meus tios, veja, então, o meu avô, Alberto Assínsio, é nome de rua, então eu transito por ali há mais de meio século, há mais de 60 anos, tal. Então eu conheço e a evolução da cidade, vejo agora as modificações que lá ocorreram, e estou sendo absolutamente sincero, porque se não tivesse ocorrendo, eu diria ao prefeito que não estaria ocorrendo. Então, é que eu vejo, é o que efetivamente eu acompanho. Mas saindo um pouco da questão municipal, que é fundamental, olhando um pouco a questão estadual e a questão nacional. E antes, passando pela questão política municipal, depois transcender. O ano que vem tem eleição municipal, em todos mais de 6.000 municípios, 6.500 municípios brasileiros, assim como haverá em São Bernardo. O prefeito já foi reeleito, inclusive no primeiro turno. Como é que o prefeito Orlando Morando vê o panorama político de São Bernardo olhando para a sucessão presidencial agora, municipal agora de 2024? Mas estou esquecendo que eu não estou. Ô, Vila, exatamente para não perder o foco, eu acho que o processo eleitoral é saudável, democrático e importante, mas ele não pode contaminar a administração. Eu fiz isso no meu primeiro governo, especialmente porque eu peguei um período de pandemia e naquela época eu usei um termo que eu insisto com ele até hoje. No momento que surgiu a pandemia, eu deixei claro que eu não trocaria vida por voto. E tem que muitas vezes tomar decisões impopulares, mas visando preservar. E eu não vou, desta vez, trocar a eficiência da gestão por voto também. Eu fui eleito com um mandato de 4 anos, fui inclusive instado para poder deixar a prefeitura para compor uma chapa o ano passado. Resisti a esta boa provocação, entendendo de que a renúncia é algo muito ruim para as pessoas que, por momentos, podem se sentir traída, quer dizer, você escolhe alguém para ser prefeito da tua cidade e daqui a pouco essa pessoa deixa um objetivo que muitas vezes é pessoal. Então, o meu grande compromisso é terminar meu mandato com eficiência, buscando ter uma boa aprovação, e para ter boa aprovação, o desafio é entregar aquilo que as pessoas esperam, né? Você não pode deixar o processo eleitoral contaminar. Então, honestamente, eu não parei para olhar pensando nas eleições, até porque está muito cedo. Se eu pensar em eleição agora, o meu governo vai ser, vamos dizer, atrapalha o processo da gestão. A eleição é só em outubro de 2024, e a partir do carnaval, depois do carnaval do ano que vem, aí sim nós vamos fazer a escolha do candidato, buscar priorizar, e o que é mais importante é que aquele que for o escolhido pelo nosso grupo político tem o compromisso de continuar a gestão, e as pessoas vão ter o direito de escolher se elas querem continuar com esse modelo que nós implantamos em São Bernardo, se querem retroagir ao velho modelo do PT ou, eventualmente, buscar até um novo modelo de gestão. Acho que está muito claro essa dinâmica que nós teremos nas eleições aqui para o próximo ano. O prefeito de São Bernardo do Campo é uma liderança regional também do PSDB aqui de São Paulo, né? Tendo em vista que nós estamos falando do 4º colégio eleitoral do Estado, de uma cidade extremamente importante, conhecida, como eu já disse anteriormente, e o PSDB em São Paulo, depois de vitórias sucessivas desde 1994, acabou sendo derrotado nas últimas eleições para o governo do Estado. Para alguns até iniciando o processo lá atrás, de forma surpresa. Muitos não imaginavam que isso pudesse ocorrer e acabou ocorrendo, e fazendo com que, inclusive, o candidato, no caso o Rodrigo Garcia, que era candidato à eleição, não chegasse ao segundo turno. E o partido vive um debate nacional e creio que também estadual bastante grande, né?
tendo em vista que diminuiu sua representação também no Congresso Nacional, apesar de vitórias estaduais importantes. No especialmente que eu acompanho à distância, com a Raquel Lira, e que me impressionou muito bem, inclusive outro dia, numa entrevista e num evento que eu vi ela participando. Eu a conhecia muito pouco, né? Tinha sido prefeito de Caruaru, se não me engano, e me impressionou muito bem a participação. Bem, a pergunta que eu faço ao prefeito é o seguinte: o PSDB passa por mudanças nacionais, passa por mudanças aqui no Estado. Qual é a posição do prefeito Orlando Morando, já que é do 4º Colégio Eleitoral do Estado de São Paulo, sobre o futuro do PSDB no Estado de São Paulo e no Brasil? Ô Vila, ninguém pode negar que o partido passa pelo seu pior momento. E as urnas do ano passado mostrou esse baixo desempenho. Elegemos uma das menores bancadas federais, com apenas 14 deputados. Conseguimos ainda eleger 3 governadores, mas penso que muito mais pela performance pessoal do que pela performance ou pelo apelo partidário. E aqui em São Paulo, que é sem dúvida nenhuma, em Minas, sempre foram expoentes do partido, os resultados não foram satisfatórios. Algo está errado. Na minha modesta opinião, o partido ficou velho sem envelhecer, né? Como que eu explico isso? As lideranças foram cansadas, não houve um processo de renovação, especialmente nesses estados, e nós acabamos colhendo aí um baixo resultado. O bolsonarismo acabou também pressionando por essa mudança, mas o resumo objetivo que eu falo, sem culpar nenhum dos membros, atores, o nosso eleitor, o eleitor do centro, acabou tendo uma guinada ou para a esquerda ou para a direita. E se comprovou isso nas eleições do ano passado. Não sobrou muito espaço para o governo de centro. Nós vimos que isso aconteceu com a eleição do Rodrigo Garcia, que defendeu claramente uma bandeira de centro. A própria Simone Tebet também ofereceu, no primeiro turno, uma opção mais ao centro. E, na prática, o eleitor fez uma escolha ou da esquerda ou muito à direita. Então, nós precisamos avaliar se isso é um processo cíclico ou se é um processo permanente. E aí o partido errou a não fazer uma discussão mais ampla do seu ponto de vista de algumas bandeiras tradicionais sobre o que ele pensa em alguns temas que são importantes, como legalização da maconha, aborto, arma. O PSDB se omitiu a esses temas. Enquanto o PSDB se omitiu a esses temas, o nosso eleitor não se omitiu em buscar uma nova escolha. Então, na minha opinião, está muito claro, o eleitor se reposicionou e o partido, infelizmente, ficou parado no tempo, o que eu considero que sempre há possibilidade de fazer uma correção. O preço da correção é a urna. Nós naufragamos o ano passado, prejudicando quadros importantes e perdendo uma das eleições mais simbólicas, que foi a do governo do Estado de São Paulo. É uma pergunta, pode ser meia, não inconveniente, um pouco chata, mas fundamental para quem acompanha o nosso canal. Ele já foi entrevistado 2 vezes no nosso canal. O ex-governador Geraldo Alckmin, que por mais tempo governou o Estado de São Paulo, inclusive teve uma entrevista recente, relativamente recente no nosso canal, com ele, e hoje é o vice-presidente da República, né? Também foi deputado federal, vereador, prefeito, tem uma longa carreira política. Hoje ele está no PSB. E saiu do PSDB, era um quadro histórico, ele sempre dizia que ele era, acho que a ficha de filiação número 7, salvo engano, do PSDB. E foi naquele momento da sua saída uma surpresa, eu digo porque ele tinha sido entrevistado no canal, também tinha encontrado com ele num bate-papo aí com amigos, e não parecia que ele faria aquele tipo de mudança. Acabou fazendo, eleitoralmente nesse sentido deu certo, ele fez parte da chapa vencedora, e eu pergunto ao prefeito, o PSDB, dentro da sua análise, se os resultados eleitorais mostram isso, quer dizer, a matemática eleitoral, né, realmente se enfraqueceu muito, e isso é um produto de um erro estratégico. Perfeito, tudo bem. O prefeito pensa em sair do PSDB hoje ou pensa num processo de reforma do partido?
Qual é o que já tendo em vista que o prefeito Orlando Morando é prefeito do 4º Colégio Eleitoral do Estado de São Paulo, que tem uma enorme importância no Estado e no Brasil. Então, qual é a sua visão para a gente fechar essa questão? Vila, não, eu não tenho pretensões de deixar o PSDB, estou nesse partido há mais anos, venci várias eleições, a minha esposa, que você muito bem sabe, é deputada estadual eleita pelo PSDB. Eu acho que nós precisamos, eu quero dar contribuição para melhorar o PSDB e atualizar. O partido precisa ser atualizado com os desejos da sociedade, com o que as ruas estão pensando. Nós não podemos ser um partido que não dá o direito daqueles que fazem parte ter sintonia com o que as pessoas pensam. Por exemplo, eu sou contra a legalização da maconha. Como que a gente pode chegar num denominador disso? O partido precisa fazer um congresso, levar a voto. Se a maioria das pautas que eu defendo não for as defendidas pelo meu partido, é sinal que eu preciso deixar o meu partido. Agora, simplesmente deixar um partido por oportunismo, por uma razão de uma eleição, não faz o menor sentido. Eu acho que seria muito nocivo isso. Então, eu penso que o partido precisa se atualizar, precisa debater pautas importantes. O partido não debate sobre uso ou não de armas. Precisa debater. Eu ouço muito eleitor que me cobrou isso aí. Poxa, o PSDB ficou em cima do muro. Eu não vejo nenhum deputado federal defender a liberdade do cidadão estar armado. Não estou aqui para dizer que está certo, errado, mas o partido precisa discutir. Ao mesmo tempo, ouve-se falar muito, o próprio Fernando Henrique defende por vezes a legalização da maconha. Eu sou contra. Sou contra legalizar qualquer tipo de droga que possa levar à dependência permanente. Então, o partido ficou parado, o partido se omitiu em tratar temas como habitação, o partido não discute o SUS, o partido não discute um tema extremamente importante, que é a questão do autista, que é um enfrentamento que tem que ser feito, qual a política. Nós vimos agora o presidente da República agredir todos os deficientes mentais, uma agressão involuntária, desnecessária, cruel. Quer dizer, eu não vi manifestação de deputados do PSDB acerca disso. E o partido precisa definir o que quer. O partido quer estar mais à esquerda, mais à direita, ou vai voltar ao centro? Se vai voltar ao centro, tem que ser oposição ao PT também. Nosso partido não é um partido de esquerda. Então, essa falta de posicionamento do PSDB está custando caro. E o partido errou 2 eleições seguidas, quando, na própria eleição do Geraldo Alckmin, acabou tendo um resultado muito ruim na eleição nacional, e teve agora novamente, por querer insistir em posicionamentos mais conservadores, se assim for tratado. Então, para resumir o tema, o partido precisa rapidamente fazer um amplo debate com a sociedade, se atualizar e defender pautas que o cidadão está defendendo sozinho. Se o partido quer voltar a ter sintonia com o que a sociedade pensa, ele precisa defender o que a sociedade quer. Ou seja, em outras palavras, seria que o PSDB, além do antipetismo, tivesse uma proposta de governo que não fosse o pró-bolsonarismo, né? Quer dizer, como buscar, se eu estou entendendo o que o prefeito falou, construir uma alternativa de centro democrático, né? Que consiga entender as contradições da sociedade brasileira, que é tão desigual, e ao mesmo tempo olhar para o futuro, né? Ver o que o futuro pode reservar à cidade, no caso específico de São Bernardo, ao Estado, no caso específico de São Paulo, e ao Brasil, né? Quer dizer, como ter esse desafio de construir um centro democrático num país tão polarizado, né? Exatamente. Hoje, o cidadão olha para um membro do PSDB, para alguém que tem mandato do PSDB, ele não consegue mais identificar o seu posicionamento político. Consegue se posicionar. Isso é muito ruim. Do que nunca, Vila, até porque o processo brasileiro, com 35 partidos políticos, acabou prejudicando essa escolha. Partido político não tem as pessoas. Acabou tendo o apelo o partido do presidente Lula e o que está o presidente Bolsonaro. Então, para você ver o quanto o partido passou a ser algo desnecessário, sem interesse, sem ação. As pessoas votaram
verticalizaram pensando nos majoritários. Não pensou no partido. Ninguém votou no Bolsonaro porque estava no PL ou votou no Lula porque estava no PT. Votaram nos dados, porque os partidos não representam mais as pessoas. Isso é ruim para a democracia. Eu entendo que vai ter um processo de diminuição de partido. Não pode, não é legítimo, por mais que seja, é imoral, 35 legendas partidárias. Então, vai ter isso natural de federação, de fusão, e essa própria polarização da sociedade já mostrou claramente que quem elegeu grandes bancadas tinha um players nacional na disputa ou grandes nomes nas disputas estaduais, como foi o próprio PSDB, que elegeu 9 deputados estaduais e tinha um bom competitivo candidato a governador. Caso contrário, as legendas vão serem mais diluídas e ter menos apelo popular. Eu queria agradecer muito aí o prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo. Eu fiz na introdução da nossa entrevista aqui a explicação da razão do convite, quer dizer, que é a questão da gestão municipal, né, que é fundamental. Nós temos, e muitas vezes, como no ano que vem, você nacionaliza uma eleição municipal, e é nada pior do município do que a nacionalização de uma eleição municipal, porque as questões municipais são municipais, não necessariamente são nacionais. Então, muitas vezes, um candidato que não tem um programa para a cidade quer nacionalizar para esconder o desconhecimento da cidade e dele não ter o programa sobre a cidade ao qual ele é candidato. Então, essa discussão no município é fundamental. Acho que a gente começa a construir a democracia, historicamente a gente viu isso em tantos lugares, no município. Então, a eleição municipal é muito importante e a pessoa muitas vezes diz assim, isso aí não ser eleito nem vereador. Vereador é muito importante, né? Tem um papel fundamental no cotidiano da vida do cidadão. Por isso que eu quis ter essa conversa com o prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo, 4º colégio eleitoral do estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, para conseguir, especialmente enfatizar, foi o que nós fizemos no nosso bate-papo aqui, as questões de ordem cotidiana do cidadão, né? Porque na hora que o cidadão sai à rua, ele quer ver a sua rua bem conservada, a sua rua asfaltada. Ele não quer discutir questões estruturais que não vão resolver o seu problema cotidiano quando chove, por exemplo, né? Então, são questões fundamentais para melhorar a qualidade de vida, para a pessoa ter uma relação de amor com a cidade no qual vive e muitas vezes que nasceu e que tem a identificação da sua família com São Bernardo do Campo. Então, eu fiz questão de começar esse tipo de reflexão que no nosso canal nós vamos ter também nas entrevistas com São Bernardo do Campo, com a gestão do prefeito Orlando Morando, que eu conheço, como eu disse, várias vezes, né, para minha longa história com a cidade, de acompanhar, de ver, de lá estar presente, e de como é central esse olhar e não ficar só com o retrovisor, né, falando mal do anterior, né, do passado. Não, fala, olha, tivemos problemas no passado, mas estamos no presente e no futuro seremos melhor que o presente. Então, queria agradecer muito a gentileza do prefeito Orlando Morando ter me atendido e nesse bate-papo que eu acho que é enriquecedor para o nosso canal. Professor Marco Antônio Villa, eu que agradeço a oportunidade. Aliás, eu estou lhe concedendo essa entrevista aqui no casarão que foi a casa de veraneio do Wallace Simmons. Você que é um dos brilhantes historiadores, que foi o primeiro prefeito nomeado de São Bernardo do Campo. Não era residência oficial, era residência de veraneio, mas como nós estamos colocando acessibilidade no andar do prefeito, que não tinha, estranhamente, um prédio antigo daquele não tinha, nós estamos fazendo essa justa correção, eu estou aqui à distância do casarão concedendo essa entrevista. E agradeço muito, eu acho que debater as cidades é extremamente necessário e quero concordar plenamente com você. Eu espero que as pessoas não nacionalizem as eleições municipais, porque os problemas estão aqui e não é o presidente da República nem o governador que vai resolver. Eles podem ajudar, mas quem vai resolver os problemas é o prefeito, que está no dia a dia, na vida das pessoas, para tomar decisões que podem alterar positivamente ou muito negativamente a vida delas. Então, eu espero que no momento oportuno as pessoas façam a escolha visando não a nacionalização política, mas o que é melhor para a sua cidade. E tenho certeza que você, com o seu canal, com o seu programa, vai, como sempre, dar uma importante contribuição
na escolha do eleitor, considerando que a própria entrevista, os debates, são extremamente salutares. Muito obrigado, professor Marco Antônio Villa. Deixo aqui um abraço para a Letícia, sua esposa, pessoa que também tem um carinho muito especial. Agradeço muito ao prefeito Orlando Moranda, à deputada Carla Moranda, deputada ativa, combativa na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Muito obrigado. Então, até a próxima. Grande abraço. Então.